Existem diversos estudos que apontam para os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto de resíduos sólidos. Temos ainda uma legislação que exige dos fabricantes e da sociedade a destinação correta desses materiais. Está no ar o programa Biosfera, pela sustentabilidade do planeta. Em 2 edições, o programa Biosfera mostra que o pneu, resíduo sólido, riquíssimo em matéria-prima, pode ser 100% reciclável. Quais os tipos? Consequências para o meio ambiente do seu descarte incorreto? Qual a destinação correta para este produto? Quais os produtos gerados a partir de sua reciclagem? E soluções artísticas e criativas. Um material de difícil decomposição de aproximadamente 600 anos requer soluções urgentes. Basicamente, o pneu, a composição do pneu é borracha, né? Sintética e natural. E os elementos de composição são negro de fumo, que vai em grande quantidade para dar resistência a calor e a desgaste no pavimento, resistência ao desgaste, não é? E outros elementos de composição, óxido de zinco, elementos de vulcanizadores, retardadores, que são equilíbrios da vulcanização. E basicamente são esses os elementos, são os óleos plastificantes também para plastificar, né? Porque até tornar uma mistura assim homogênea que facilite vamos dizer assim, a sua extrusão nas máquinas até chegar num determinado momento para ele ser aplicado em diversos tipos de pneus. Reciclar pneus é lei. Resolução CONAMA número 258 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. A lei determina que empresas, fabricantes e importadoras sejam as responsáveis pela destinação final dos pneus usados. Bom, ela está sendo bem aplicada, que é a Resolução 416, né? Determina que os fabricantes de pneus locais e os importadores, dentro de uma regra já estipulada, já desde 2009, tá? E, inclusive, agora está sendo implantada a Lei 12.305, estipulada pelo governo, né, federal, onde estabelece a política da logística reversa. Está sendo aplicada em outros estados e a BR, por sua vez, com uma boa experiência, já está dando suporte a esses estados e dentro do estado de São Paulo também. Embora ela não é responsável direta para dar seguimento, vamos dizer assim, ao pneu não mais aplicável para qualquer, e sim tem um outro setor, uma outra instituição que cuida disso aí, por sinal, muito bem. E as consequências ambientais? Ainda é possível encontrar pneus em lixões, beiras de rios, estradas e até nos quintais de muitas casas, acumulando água, o que acaba atraindo insetos transmissores de doenças. As consequências são muito graves, né? Até porque o pneu ele tem assim uma resistência à decomposição de muitos anos. Existem estudos aí que até chegam a um dado aí de 500 anos para total decomposição, tá? Então, se não houver um tratamento bastante eficaz desse resíduo, com certeza o impacto ambiental é muito grande. E nosso país é um país que ainda está aprendendo muito nesse sentido, e quem sofre são os nossos rios, os afluentes aí, que todo dia você percebe, sabe, lê que milhares de pneus ainda são jogados nos rios aí. Infelizmente, essa é a nossa cultura, né? Ainda. Hoje já existe reciclagem de até 90% dos materiais componentes do pneu. Pirólise, o que é? É exatamente reverter o estado físico do pneu, ou seja, na sua condição de vulcanizado, eles desvulcanizam dentro de um processo de altas temperaturas, eu não sou especialista, mas basicamente é isso, e você consegue reconstituir alguns elementos da composição para ser aplicado novamente, mas não assim em grande escala, porque esse produto não é um produto de altíssima qualidade que o pneu exige quando novo. Então você consegue trazer novamente para utilização negro de fumo, principalmente óxido de zinco,
e alguns solventes, alguns óleos classificantes. Ainda é um estado bastante, não está bem definido, vamos dizer, essa utilização para produtos de alta qualidade, e sim para artefatos de borracha e outros, mas está indo bem ainda, eu diria para você, a nível mundial. No Brasil ainda nós estamos num estado ainda incipiente, estudando, mas está indo bem. Uma solução promissora para os pneus que não servem mais é a volta do velho para as estradas, mas dessa vez em forma de asfalto. Reaproveitar um pneu significa economia e diminuição dos impactos ambientais do seu processo de produção. Os pneus são encontrados em caminhões, ônibus, motocicletas, pequenas máquinas de indústrias, aviões e outros. E o interessante é que as reformas de pneus estão diretamente relacionadas com a economia. Por ano, esta prática poupa cerca de 500 milhões de litros de petróleo. E hoje o Biosfera mostra um dos processos de reaproveitamento de pneus. Existem cerca de 1.300 reformadores de pneus no Brasil. A legislação estabelece que cada cidade com mais de 100 mil habitantes deve ter pontos de coleta de pneus. Hoje, só no Brasil, há mais de 808 ecopontos. E estamos aqui na Reciclanip para conhecer o processo de reciclagem desse tipo de material. E para isso nós vamos conversar com César Fátio, que é o gerente-geral da Reciclanip. Tudo bem, César? Tudo bem, Jéssica. Por que a gente está usando esse material? Nós temos o equipamento de segurança porque nós estamos numa área fabril onde nós fazemos a trituração dos pneus, e aqui, além da movimentação dos pneus para a trituração, nós temos resíduos no chão que podem eventualmente causar acidente. Então isso é uma precaução necessária. César, a gente sabe que são vários os tipos de materiais que podem ser reciclados em questão do pneu. E quais são os tipos que vocês reciclam aqui? Nós reciclamos todos os tipos de pneus, então desde pneus para motocicleta, carros de passeio, caminhões, o que nós chamamos dos pneus que são fora estrada. Pode ser para agricultura, terraplanagem e veículos industriais, quer dizer, todos os tipos de pneus. E o que seriam pneus inservíveis? Jéssica, o pneu inservível é aquele pneu que não tem mais utilidade para a finalidade que ele foi projetado. Por exemplo, o pneu, depois que ele é substituído na revenda, ele pode ser ainda recalchutado, pode ser até reutilizado como uma segunda vida. Após essa utilização, onde o pneu já não tem mais condições de ser utilizado no veículo, é que ele se torna um pneu inservível. Então, o nosso sistema, ele prevê um convênio com as prefeituras. Então, as prefeituras é que têm os pontos de recolhimento, que nós chamamos de pontos de coleta, onde servem para receber os pneus, quer seja dos munícipes, quer seja dos comerciantes, ou até de pequenos negócios, tipo recalchutadoras. Então, esses pneus, à medida que eles já se caracterizam como inservíveis, devem ser levados a esses pontos de coleta, onde a partir dali nós começamos a fazer a logística reversa. O grande desafio é fazer com que a população, de maneira geral, ou da cadeia compartilhada, pode ser o comércio, retorne o pneu para os pontos de coleta para que a gente possa fazer a logística reversa. Esse é o grande desafio nosso.